Então, quando a gente for estudar poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, eu quero que vocês entendam que a nomenclatura, ela pegou, né? Ela é clássica. Mas nós vamos estudar aqui, ó, é a função legislativa, a função executiva e a função judiciária, tá? E uma coisa que a gente precisa saber logo na sequência aqui é o seguinte. Pessoal, se eu estou falando do legislativo, do executivo e judiciário, entendam uma coisa. Cada um desses poderes aqui, ó, ele exerce uma função típica e uma função atípica, tá? Para vocês vai ficar um pouco mais fácil. Quais são as funções típicas do poder legislativo que a gente viu antes de começar a aula? Podem falar para mim. Típica. Nossa, que beleza, hein? Inovar a ordem jurídica. Vocês estão fazendo CFO. Se alguém me falar que a função do legislativo é legislar, o professor infarta. O que mais? A outra. Fiscalizar. Só que tem um detalhe. Se tem função típica, eu também tenho função atípica. Essa eu não falei. São todos ouvidos. Mas é fácil, né? Uma vai ser a função administrativa, que é a função típica do executivo, e a outra? Judicial, né? Ótimo. Inovar a ordem jurídica, a gente vai ver que muito obrigado. Ó, ganhei até uma xícara. Ah, hoje eu tô bonito. Pessoal, inovar a ordem jurídica, lembra de dar uma olhada depois lá no artigo 59 da Constituição. Por quê? Lá estão todas as espécies normativas que nós temos. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Tá tudo lá. Isso já foi questão do CFO, tá? Te perguntaram quais são as espécies legislativas previstas no artigo 59. Quer coisa mais fácil que isso? Até eu sei. E fiscalizar, que é aquela situação que o legislativo toma conta do resto. Função administrativa. Me dá um exemplo do poder legislativo exercendo atipicamente a função administrativa, que em tese seria do poder executivo. Qual? Pô, é moleza. Vocês estão aqui porque vocês querem fazer o quê? Concurso público. Só quem está fazendo concurso público é o legislativo? No caso de vocês? Não, é quem? O executivo. Mas olha só, quando o legislativo faz um concurso público, ele está fazendo o quê? Administrando. Administrando o quê? O seu pessoal. Quando o legislativo faz licitação, ele está fazendo o quê? Administração. Pessoal, lá na Câmara dos Deputados serve cafezinho. Alguém sai lá e compra o cafezinho? Compra o pó? Do café, né? Pelo amor de Deus. Compra o pó do café. Alguém simplesmente sai lá e compra o pó do café e volta? Não, hoje em dia a gente tem que ser bem explícito, né? Depois, né, sai lá, né, no YouTube, né? Professor falando que o parlamentar saiu para comprar o pó. Não, gente, pó de café. Ó, o senhor que está falando, não sou eu não. Quando o Poder Legislativo faz uma licitação para comprar açúcar, pó de café, caneta, papel, ele está administrando. E me dá um exemplo desse aqui, ó. Função jurídica ou judicial. Pô, a gente é brasileiro. CPI está aqui. CPI está aqui. Lembra que é o inquérito, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual que é a função do inquérito? Investigar fatos, tá? Então tá fiscalizando. A de baixo. Pô, gente. Aí, impeachment. De tempos em tempos a gente é foda. A gente põe um presidente, vai lá e arranca o cara no tapa. Como? Impeachment. Vejam, é uma função, não é judicial, mas é uma função de julgamento, né? Quem julga? O Senado. Desde que tenha autorização da Câmara dos Deputados. Com a autorização da Câmara, a gente julga o presidente da República. Se ele cometeu o crime comum, aí é o Senado. E se ele cometeu, se ele cometeu o crime de responsabilidade, é o Senado. E se ele cometeu o crime comum? STF. Tá?
Processo administrativo entraria aqui, ó, do administrativo. Apesar de ter uma pitada também de judicial, que está julgando, né? O que eu escrevi com a minha letra horrorosa tá aqui, ó. Função legislativa, função fiscalizadora. A gente tem visto recentemente muito isso aqui, ó. Convocação de ministro, tá? Vou convocar o ministro lá. Por que você está fazendo não sei o quê? O que eu estou fazendo? Fiscalizando a conduta de um membro do Executivo. Tribunal de Contas, estou fiscalizando as contas do Poder Executivo, tá? Administrativa a gente já viu, e a função julgadora é o exemplo do impeachment, tá? Nos últimos 5 presidentes que nós tivemos, 2 a gente tirou por conta de impeachment, tá? Então, assim, a gente é fera nisso aqui, tá? Ó, vamos lá. Nos termos do artigo 44 da Constituição, a gente tem que o Poder Legislativo, ele é exercido pelo Congresso Nacional. Lembra que nós estamos falando do Poder Legislativo Federal, tá? Por isso que é o Congresso, que se compõe da Câmara e do Senado. Trata-se de uma estrutura bicameral, é o único poder que nós temos legislativo com estrutura bicameral, tá? O resto é tudo unicameral. Como eu escrevi aqui. Cuidado só com esse detalhe aqui, ó. O município, como é que chama o órgão do Poder Legislativo dele? Câmara Municipal. Do Estado membro, Assembleia Legislativa. Do Distrito Federal, que é o que me preocupa, chama Câmara Legislativa. Da União, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Deixa eu fazer aqui que fica melhor. Olha só. Eu adoro esses modelos aqui, que eu acho que a gente visualiza melhor essas coisas do que simplesmente ficar lendo. Pessoal, olha só. Como eu disse, a União é o único que o modelo é bicameral, porque eu tenho a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E aqui, ó, vocês vão tomar cuidado com uma coisa. A Câmara dos Deputados é um órgão, o Senado Federal é outro órgão, e quando eu tenho a união dos dois, eu crio um terceiro... Crio não, né? Surge um terceiro órgão, qual que é? Prova para mim que o que eu falei é verdade. Que eu não estou mentindo na cara dura aqui para vocês. Ué. O processo legislativo ocorre entre os dois aqui, ó. Eu provo para vocês que eu não estou mentindo, porque a competência da Câmara dos Deputados está prevista lá no artigo 51 da Constituição. A competência do Senado Federal está previsto lá no artigo 52 da Constituição. E a competência da Câmara do Congresso Nacional está previsto lá no artigo 49 da Constituição. Veja, se eu estou falando de órgãos diferentes, cada um deles vai ter a sua própria competência estabelecida pela Constituição, tá? É por isso que cada um vai fazer alguma coisa, tá? O único que é bicameral, o resto tá tranquilo. A única coisa que me preocupa aqui, ó, desses nomes, é do Distrito Federal. Por quê? Olha só, o Distrito Federal, ele tem uma parte que vem do Estado e uma parte do nome dele que vem do município. Por quê? Bateu na trave. Tá, vou aceitar. Função. Mas na verdade, porque ele tem as duas competências. O Distrito Federal, ele é um ente federativo sui generis. Por quê? Ele não é um Estado membro, apesar de ter as competências do Estado membro. Ele não é um município, mas ele tem tantas competências de um Estado membro como de um município. Como é que eu provo legislativamente que o Distrito Federal tem a competência dos dois? Eu dou o nome do Estado e a outra parte eu dou o nome do município. Por isso que é chamado de Câmara Legislativa, tá? E os territórios têm um negócio chamado Câmara Territorial, que tem função apenas administrativa e não legislativa, tá? Território, a chance de cair na prova de vocês não vou dizer que é zero, né? Porque vem o seu examinador e coloca isso aí, mas... Vai, isso aí vai te cobrar.
Vai. E nós vamos ver. O quê? 4 o quê? Não. É 4 alguma coisa. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Sobre poder legislativo, eu tenho 2 pontos da matéria que eu preciso que vocês saibam. Este slide e o próximo, e depois quando a gente for estudar o Estatuto do Congressista. É o que, assim, massivamente é cobrado do poder legislativo de vocês. Quando não é isso, eles cobram um pouquinho das competências do poder legislativo. O que é competência da Câmara, o que é competência do Senado e o que é competência do Congresso. Essa parte de competência eu vou ensinar vocês a estudar essa parte. Só que aí eu preciso que você leia em casa e veja as competências, tá? Se você decora esses próximos 2 slides, eu garanto que você não erra nenhuma questão de poder legislativo disso daqui. Pessoal, a Câmara dos Deputados, ela é composta por quem? Isso. Lá na Câmara dos Deputados, eu vou achar alguém que foi eleito para representar o povo, tá? Qual é o sistema que elege um deputado federal? Sistema? O que é isso? Nem sempre, por exemplo, a quantidade de votos que houve naquele candidato, ele não vai só para ele vai puxar uma galera. Isso também é uma consequência do sistema proporcional. Você vai lembrar que lá na Câmara dos Deputados eu tenho 513 cadeiras, né? Eu vou dividir essas cadeiras proporcionalmente ao maior número de votos dos partidos. É por isso que o voto aqui, ó, pertence ao partido e não pertence ao candidato. E é por isso que acontece essa situação que você falou comigo. Os partidos políticos, sabendo dessa situação, o que eles fazem? Eles chamam alguém que seja o famoso puxador de voto. Por que todo partido político gosta de ter um Tiririca, uma Sabrina Sato, deixa eu ver quem mais que é famoso, Romário, esses caras que puxam voto? Porque nesse caso aqui, ó, quando eu tenho o sistema proporcional, o voto vai para o candidato, mas o voto vai também para o partido, tá? E aí o que acontece? Vocês são muito novos, vocês não vão lembrar. Tinha um candidato à presidência da República aqui no Brasil, chamava Enéas, tá? Doutor Enéas. Ele tinha 5 segundos para a campanha eleitoral dele. A única coisa que ele não falava, ele gritava. Meu nome é Enéas. Pum. Ele era candidato a presidente, não é esse sistema aqui, e ele nunca se elegeu. Mas quando ele resolveu ser deputado federal, o doutor Enéas teve mais de 1 milhão de votos. O que isso ocasiona? Que no partido dele, esses votos vão para o Enéas e o resto vai para o partido. E aí, proporcionalmente, eu pego todos os votos válidos daquela eleição e divido entre os partidos. Então, o doutor Enéas se elegeu e levou mais uns 4 com ele. O Tiririca se elege com não sei quantos milhões de votos e leva mais alguém com ele. Janaína Pascoal, aquela deputada do estado de São Paulo, ela foi deputada estadual. Acho que é a maior votação até hoje. Não sei se o Nicolas daqui bateu na última eleição. Mas a Janaína Pascoal teve mais de 2,5 milhões de votos. O que acontece? Janaína vai e leva uma galera com ela. Por quê? O sistema é proporcional. Vou juntar todos os votos válidos, vou contar e vou dividir as cadeiras proporcionalmente ao voto que os partidos tiveram. Isso é para dar a maior representatividade possível dentro da Casa do Povo. Esses candidatos que vêm contra o partido puxa, ele é o partido que escolhe. Aí depende de cada partido, tá? A forma como vai ser feita a escolha dos candidatos depende de cada partido. Tem partido que é convenção, pode ser. A forma de escolha pode ser uma convenção. O PSDB, no ano passado, para candidato à presidência da República, fez uma convenção. Escolheu o Dória. Nem candidato ele saiu, coitado. Então, para deputado, o cara também pode ter ganho voto nenhum do partido. Se quiser colocar ele lá, não chega de voto. Sim.
Ele pode não ter sido escolhido, mas como ele é uma pessoa influente dentro do partido, ele vai lá dentro para ser... Ele vai lá dentro, não. Ele sai no partido como um candidato, tá? Professor, eu posso anotar aqui, então, que o candidato é eleito de acordo com a proporcionalidade de votos que o partido eleito? Não. Não escreve isso não, que não está muito correto, não. Você vai escrever que o sistema que elege um deputado federal é o proporcional. É isso que você precisa saber. Por quê? Todos os votos válidos que nós tivemos naquela eleição vão ser divididos pelos partidos. E aí aos partidos vão ser dadas quantas cadeiras ele conseguiu conquistar proporcionalmente dentro dos votos válidos. Você precisa saber que o deputado... Cadê? O deputado federal é eleito pelo sistema proporcional. Porque na hora que a gente chegar no senador, você vai ver que o sistema que elege o senador é diferente. Tá? Qual que é o mandato de um deputado? Isso aí até eu sabia. Quando eu falo que pode haver uma renovação total na Câmara dos Deputados, isso significa o quê? Pode ser eleger quantas vezes for possível. Essa aqui é o de cima, ó. O mandato é de 4 anos. Quantas reeleições pode ter? A gente vai ver quando a gente estudar o executivo, por exemplo, que no processo, no poder executivo, o chefe do executivo pode ser reeleito uma vez completa, para ficar bonito. É isso. Subsequente ou sucessiva, né? Porque senão, olha o que você falou comigo. Você acabou de deseleger o Lula. O Lula foi presidente do país? Foi reeleito? E depois, ele podia ser reeleito mais uma vez? Não. Veio quem? Dilma. Depois, Dilma. Aí, vou pular isso aqui, tá? Que é muita confusão no meio do caminho. E agora? Eu tenho entre muitas aspas aqui, ó, um Lula 3. Vejam, o Lula está no seu 3º mandato, mas ele não está no seu 3º mandato consecutivo. Então, o executivo eu permito uma reeleição sucessiva. E para o membro do legislativo? Eu não vou lembrar o nome, tá? Mas eu vi uma reportagem que nas últimas eleições que nós tivemos, um deputado federal deixou de ser reeleito depois de 11 mandatos. Ele nasceu na Câmara dos Deputados, né? Cresceu e se educou na Câmara dos Deputados, né? Se tornou maior na Câmara dos Deputados, casou na Câmara dos Deputados, né? Separou na Câmara dos Deputados, teve filho na Câmara dos Deputados. Porque 11 vezes, quanto tempo esse cara foi deputado, gente? 44 anos. Pode? Pode. Não tem limite para reeleição para cargo do Legislativo, tá tranquilo. A renovação total significa que a cada eleição para a Câmara dos Deputados, se nós não gostarmos da Câmara, dos membros que estão ali, ó, nós podemos renovar simplesmente todo mundo na mesma eleição. Pode tirar todo mundo e colocar todo mundo novo, tá? Isso é que é renovação total. Compõe-se a Câmara dos Deputados de 513 membros. Quem? Cuidado com isso aqui, ó. Quem elege deputado federal? Tá certo? Estado elege deputado federal? Estado é. Os deputados federais são eleitos pelo Estado? Estado de Minas tem deputado? Rio, São Paulo. Distrito Federal elege deputado federal? Elege. Território elege deputado federal? Sim. Por quê? Tudo bem. Tem povo aqui? Tem. Tem povo aqui? Tem. Tem povo aqui? Se tiver. Território? Território, a definição dele é de uma autarquia territorial. É uma porção de terra que a União administra como se fosse uma autarquia. Autarquia, em regra, ela serve para prestar um serviço. INSS, Bacen, FUNAI, DENIT. Não, de jeito nenhum. Território, ele é como se fosse, a definição jurídica dele, a natureza jurídica dele é de uma autarquia territorial. Como funciona? A União olha para uma porção de terra e fala, eu vou administrar isso aqui.
Eu nunca lembro, tá? Eu sou analfabeto geográfico, então vocês me perdoem. Fernando de Noronha era uma. O Amapá, que eu não lembro que se era o outro território, tá? E tinha mais um estado que foi, acho que era Roraima. Roraima, não era? Esses... Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco. Os outros dois se transformaram em estados. Mas antes disso, eles eram uma porção de terra que a União administrava. Então a ideia é que você tem uma autarquia territorial. Autarquia por quê? Porque a União, atuando naquela prestação dos serviços que ela tem que prestar ali, delimitado dentro de um território. Hoje não existe mais território. Os três que nós tínhamos, Fernando de Noronha agora é de Pernambuco, Amapá e Roraima, se nós errarmos, nós erramos junto. Todo mundo vai chamar a gente de burro junto, tá? Se transformaram em estados, beleza? Para eles se transformarem em estado, tem que ser uma votação por plebiscito ou alguma coisa? Tem tudo lá no artigo 18, tá? Mas isso aí não cai mais para vocês. Senado Federal. Olha a diferença aqui, ó. No Senado Federal, eu tenho representante do povo lá? Eu tenho representante de quem? Não esquece desses aqui não, tá? Eles são eleitos por um sistema que é o proporcional? Como é que chama? Puro. O que é puro? Voto direto é todo mundo aqui no Brasil eleito por voto direto. Voto indireto é aquele que você tem nos Estados Unidos para presidente da República. Lá nos Estados Unidos, tida como a maior democracia da modernidade, o presidente da República ele não é eleito pelo voto popular. Você vota num representante, é uma cadeia, tá? Você vota num condado, aquele condado elege um representante, o representante vai, e aí o Estado, que ganhar mais votos para a direita ou para a esquerda, que lá só tem 2 partidos, você ganha o representante daquele estado. E aí o presidente vai sendo eleito em cada um daqueles estados. No final, junta todo mundo numa convenção e simplesmente você proclama a decisão. Mas esse sistema de é diferente daquele dos deputados. Os deputados O do deputado é um sistema proporcional. Por quê? O voto de todas as eleições, o voto válido de toda eleição, é contabilizado pelo número de cadeiras e a gente divide proporcionalmente aquelas cadeiras com os partidos políticos. Tanto é verdade que nesse sistema proporcional, o mandato é do partido. Se a senhora foi eleita deputada federal, qual partido você gosta? PT, PSOL, PP, sei lá, tá. Então você vai ser o quê? Deixa eu ver. Vai ficar em cima do muro é PSDB. Então você vai ser do PSDB. Você foi eleita pelo PSDB. Se no meio do mandato você falou assim, eu quero mudar porque ano que vem eu tô vendo que quem tá voando nas eleições e que tá com muito apoio popular é o PT. Eu quero ser petista agora, eu mudei. Se você não dá uma justificativa para troca, você vai perder seu mandato, tá? Diferente aqui, ó, do sistema majoritário. O sistema majoritário, o voto é seu. Acabou. Quem que é o sistema majoritário? Chefe do executivo. Então, prefeito, governador e presidente é sistema majoritário, só que ele não é puro, tá? Porque a gente pode ter depois segundo turno. Então, ele não é puro, tá? E aqui, no sistema puro, vota do cara, acabou. Quem que você votou para senador? Cleitinho? Foi eleito na última eleição. Tô zoando não, gente. O senador de Minas nas últimas eleições é o Cleitinho. Ele foi eleito. Sistema majoritário puro. Quem vota, vota no Cleitinho. Independentemente de quantos votos o Cleitinho tem, ele não puxa mais ninguém. É só o Cleitinho. Tá? Ano que vem. Aqui, sistema majoritário, o mais votado é eleito. Ganha as eleições o mais votado. Ponto final. Quem ganha o cargo de prefeito? O mais votado. Quem ganha o cargo de governador? O mais votado. Quem ganha o cargo de presidente da República? O mais votado. O Lula ganhou essas eleições, se eu não estiver falando besteira, acho que foi com 50,9% dos eleitores. Cara, é muito pouco. Divisão assim, quase pau a pau. Mas ganhou. Mais votado.
Majoritárias, nesse caso dele, é o 50% mais 1, tá? Qual que é o mandato do senador? Cuidado com isso aqui. 8 anos. Pessoal, é por isso que a gente tem que ter muita atenção em quem que a gente vota. Por quê? Quanto tempo a pessoa vai ficar lá? Uma década. Ficar uma década, tá? E aqui, ó, diferente da Câmara, a renovação ela é parcial. Ou seja, de 4 em 4 anos, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Explica isso para mim. Eu voto 1 e 2 o quê? A última eleição? Então vamos fazer como é que foi. Na última eleição nós votamos em quem? Cleitinho. Foi? Foi o único que foi eleito. Na próxima eleição, a gente vai votar em quem? Aí eu posso eleger 2 deputados. Olha, então nas últimas eleições eu renovei, ou eu tive a possibilidade de renovar 1/3 do Senado, e nas próximas eleições eu tenho a possibilidade de renovar 2/3 do Senado. Não dá para tirar numa mãozada só os senadores todos de uma vez. É. Qual que é o número de senador que tem lá? 81. Por isso a gente faz o terço, né? Aí dá o número certinho. Certo? São 81 senadores, e aí você vai me responder por que que apenas estados e Distrito Federal elegem senadores e não o território elege senador. Muito bem. Se o Senado Federal, lá se encontram os representantes dos estados e do DF, território é estado? Território é Distrito Federal? Vai eleger senador? Não. Pronto. Você já acertou uma porrada de questão de prova com relação a deputado e senador. Só com isso aqui. Eu juro para vocês. Como é que é? No simulado? Nenhum. Território não elege senador, não. Cuidado com algumas perguntas capciosas que a gente tem aqui, tá? Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional e representam o povo. Cuidado, porque o número de deputados, eles não está fixado na Constituição. Eu não acho o número de deputados lá na Constituição, tá? Esse número é estabelecido por uma lei complementar. Essa lei complementar aqui de número 78. E hoje, o número de deputados federais são 513, tá? Só que toma cuidado com uma coisa. Esse número de deputados federais, ele é distribuído, olha aqui, ó, proporcionalmente com relação a... Pessoal, população é a mesma coisa que povo pro direito? Não, muito bem. Qual que é a diferença? Oi? Muito bem. Povo é um dos componentes que fazem o Estado. Eu tenho território, governo e povo. E alguns dizem soberania também. Sem povo, tem como eu ter um Estado? Se não tiver povo no lugar, eu só tenho um pedaço de terra. Tá? E população é o quê? Todo mundo que... População é um termo estatístico. Copa do Mundo, no Brasil, 2014. O povo brasileiro aumentou ou o povo brasileiro ficou mais ou menos estático? Mais ou menos estático. E a população? A população aumentou pra caramba. Copa do Mundo no Brasil, quem é que não quer ver? A gente, né? Porque depois daquele 7-1, você nunca mais liga a televisão, né? Ninguém quer ver. Mas veja, a nossa população aumentou. Acabou a Copa do Mundo. O que aconteceu com a nossa população? Diminuiu, o povo foi para casa, tá? A quantidade de pessoas que estão num determinado território em um determinado momento, tá? Vejam, representam o povo, mas eles são calculados proporcionalmente à população. A Constituição, todavia, ela fixa, olha aqui, ó,
um número mínimo e um número máximo de deputados por cada federação, unidade da federação. Cuidado com o detalhe. Qual é o número mínimo que todo estado tem que ter com relação a deputado federal? 8. E o máximo? E aí eu posso navegar entre um número e outro. Se eu dissesse para vocês, de acordo com a Constituição, sempre um estado, sempre eu acho um número de entre 8 e 70 deputados federais representando. Sempre é demais. Nem o amor dura para sempre, né? Não existe nenhuma exceção com relação ao número mínimo e máximo de deputados federais? Nenhuma exceção? Você acabou de falar comigo no começo da aula. Você errou o número, mas você falou exceção. Você errou o número e errou de quem que era. Território elege deputado federal? Sim, porque lá tem povo, não tem? Se tem povo, elege. Qual que é o número de deputados? Entre 8 e 70? Aqui, ó. Deputado, ué. Hã? Se não está escrito é porque eu estou te perguntando, para você me contar. Ué. Não. É uma exceção. Por quê? Vai ser exceção com relação ao quê? É isso que você tem. Primeiro, é uma exceção. Aqui o número não é variável. Eu não vou calcular de acordo com a população. Primeira condição que você vai lembrar é que aqui o número é fixo. Independente da quantidade de gente que tenha naquele território. E qual que é o número? Muito bem. Nada como um professor bom, hein? Olha só. Imagina que a gente não tem mais território no Brasil, tá? Imagina que a gente criou o território. Território do Henrique. Um nome bem sugestivo. Quantas pessoas moram nesse território? Agora, que ano que a gente tá? Em 2022. No ano passado, por causa das eleições, tinham 100 mil habitantes no território do Henrique. Quantos deputados federais o território elegeu? 4. Agora, em 2026, o meu território é tão bom, mas tão bom, que tem agora 500 mil pessoas morando no meu território. Quantos deputados federais ele vai eleger? Por que ele é fixo? Porque o território é muito fácil dele ser incorporado a um estado, de eu acabar com ele, ou transformar ele num, entre aspas, num outro estado membro, tá? Então, assim, e você vai ver, na época, esses territórios geralmente são em locais afastados. E então você não vai ter, em regra, uma variação tão grande da população desses territórios. O Amapá, até hoje, se você vê, e Roraima, se você vê, são estados que não são densamente povoados. Tá? Eles não são. Então, a Constituição optou por isso aqui, ó. Território, eu fixo um número de 4. Se nas próximas eleições de 2030, o meu território tiver 5 milhões de pessoas lá, quantos deputados federais ele vai eleger? Porque o número sempre é fixo. E aí, já emendo aquela pergunta maldosa de prova. E os senadores, como é que vai ser a variação deles de ano para ano? Como é que é? Não tem. Aqui quantos senadores? Nenhum. E aqui? Nenhum. E aqui? Nenhum também. Por quê? Território é representante do Estado e do Distrito Federal. Eu não elejo pelo território, tá? Sensacional. O quê? 45. Procurei. Nós não temos, mas caso seja criado um território, ele elege 4 deputados federais, um número fixo. Nesse caso, há um número fixo e eu não calculo de acordo com a proporcionalidade da população. Para os territórios, eu não elejo senadores, que a gente já viu.
cuidado com essas nomenclaturas aqui, que se o seu examinador resolver dar uma apertadinha, ele começa por aqui. Legislatura é o período de 4 anos. Em 2022, começou, acho que é a